Então, a dúvida da Raquel é: questionei a CODAB, que me respondeu. O projeto urbanístico do trecho 2 foi aprovado pelo Conselho da Condeplan, né? E teve a licença ambiental do CONAM. Por último, o projeto teve o aval do Grupo de Análise e Aprovação de Parcelamento do Solo e o projeto habitacional. No seu caso, a área teve destino regularizado em caráter especial e projeto inicial aprovado. Aí eu acho que a Raquel está falando sobre um terreno que a gente tem no Sol Nascente Trecho 2, que é destinado a um uso coletivo que pode ser administrado por ONGs ou outros grupos de caráter social, não é? Então, o que precisa ser avaliado é aonde está essa documentação, não é? Não basta só a gente ter a afirmação de alguém que falou que foi, porque a alegação ela não é suficiente. Então a gente precisa por exemplo, para o exercício aqui da disciplina, eu quero dizer, e até mesmo para uma salvaguarda em qualquer tipo de questionamento judicial, né? Que é o projeto urbanístico do trecho 2. Então, encontrar, identificar onde está o lote, identificar que ele foi, aquele limite foi o definido pelo projeto de regularização, né? Ok, aí identificou e colocou lá. O outro, a licença ambiental. Aí é do projeto de regularização, né? Não é do lote especificamente. Então, cadê a licença? Pega a licença, bota o número, fala que o lote está contemplado dentro dessa licença. Ótimo, guardou. E aí tem o aval do Grupo de Análise e Aprovação do Parcelamento de Solo e Projetos Habitacionais, o Grupo PAR. Então, cadê pode ser a nota técnica, ou então uma resolução é melhor. Ou então alguma documentação que comprove que, primeiro, esse grupo é o que deveria de fato ter analisado e aprovado, e segundo, que eles de fato aprovaram a ocupação daquele lote especificamente, não é? E aí o último recurso, que é o caráter especial do projeto para o lote especificamente, pelo que eu entendi nessa última frase, né? No meu caso, a área teve destino regularizado em caráter especial e projeto inicialmente aprovado. Então, pegar onde está essa documentação que fala que é um regime especial, que seja a concessão, né, o documento de concessão, ou outro. Então, assim, eu lembro, por exemplo, de um caso, de um projeto que é um outro caso com outra questão, mas que a lógica se aplica talvez a essa também. É, Era uma edificação que estava sendo embargada porque ela não tinha autorização para venda de botijão de gás, né? Era uma mercearia que não tinha, podia vender botijão de gás. E estava vendendo botijão de gás. Então ela estava sendo embargada por isso, levando multa e tudo. E aí o proprietário alegou que ele tinha sim autorização. Então tá, cadê essa autorização, né? E aí apresentou o alvará da junta comercial, né? Então é o alvará de abertura da empresa, né? Falava lá que podia comercializar, mas tá, a junta comercial autorizou você funcionar do ponto de vista comercial. O que estava sendo solicitado era do ponto de vista urbanístico. É possível implantar ali? Do ponto de vista da aprovação do projeto. Foi aprovado o projeto de comercialização, alocação desses botijões? Do ponto de vista do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros deu o alvará para funcionamento? Então não é um só, não é que pronto e acabou. A gente precisa de uma série de documentação, porque tem vários órgãos e várias instâncias que precisam apontar o seu aprovação. Oh, e aí, essa é a questão. Bom, aí quando você tiver essa documentação, então a gente vai ter todo o material para saber exatamente qual é a legislação que se aplica ali, não é? Porque até então não fica claro qual que é, porque a gente não sabe qual que é a destinação dela. Por exemplo, se você não tem a documentação, então ainda é um processo, está em um processo de regularização. Não é o caso, pelo que a Raquel disse, das alegações, ela já foi regularizado. Mas se o documento não existe, então não foi regularizado. Então, a legislação que a gente deve aplicar aqui para o exercício da disciplina é uma legislação de regularização fundiária, de início do processo. Se esse processo já foi iniciado, aí é outra história. Então a gente vai ter outro conjunto de legislação a se pensar
ali na hora de implantar, não é? O- E aí, então essa é a questão. A ideia é a gente fazer o percurso dessa legislação. Sempre as normativas são o percurso dela, não é? Para a gente ter o embasamento. Porque senão, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um escritório, vai botar lá para fazer vai começar a fazer projeto, e na verdade o que a gente vai estar fazendo é planta, não é? Vai ficar bem pejorativo. Por que que a gente vai fazer só planta? Porque na verdade a gente só vai lá e vai fazer um desenho e acabou. E todos os demais processos vão ser terceirizados. Seja a identificação da legislação que o advogado vai ter que fazer, ou outros escritórios com legislação urbanística, seja o projeto de estrutura, enfim, todos os demais projetos. Muitas vezes o seu projeto vai virar um projeto de design de interiores, porque é o design de interiores que não precisa se preocupar com a legislação, né? A gente aqui, a arquitetura, é pautada nessa legislação. Nosso trabalho como arquiteto é informar ao proprietário o qual aqui o móvel dele está sujeito. Inclusive, alguns arquitetos e escritórios têm uma fatia considerável de sua arrecadação essa identificação da legislação. Porque, por exemplo, alguém está querendo comprar um imóvel e não sabe se esse imóvel é destinado ou é possível ser ocupado no modo como ele quer ocupar de fato. E aí ele contrata o arquiteto para fazer essa análise, né? Que ele vai inventariar toda a legislação, saber o que pode, o que não pode, enfim, e informar. Quando começa um projeto de arquitetura, a primeira coisa que faz é identificar essa legislação e informar ao proprietário, olha, você está querendo fazer isso, que foi a entrevista inicial, né? Sempre começa com uma entrevista, está querendo fazer isso e a lei permite isso. E aí pode ou não pode, né? E é muito recorrente a gente informar para o proprietário e falar, ó, ok, o que você está querendo, a lei permite só parcialmente o que está querendo, porque os proprietários sempre querem construir um mundo, né, um terreno. Querem construir um Empire State, um terreno de 100 metros quadrados. Geralmente é isso. E aí, então, a gente tem que ir lá e falar, ok, mas a lei não está permitindo. Né? Não é porque eu quero ou não quero. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Identificar esse percurso da legislação para identificar. Aí eu continuo com a sugestão para a Raquel de a gente trabalhar nesse semestre o instrumento de regularização. Então, apresentar o processo de regularização fundiária até chegar no lote, não é? Por que não ir apresentando como que aconteceu, como que foi qual foi a primeira etapa, qual é a legislação que deu base a esse processo de legislação federal, quais foram as etapas que estão previstas na legislação federal e como que foi cumprido no âmbito do Distrito Federal para o Sol Nascente Trecho 2, e como é que no final a gente chegou a um terreno que tem lá o seu uso regularizado, né, e destinado à função que for que ele está lá, né. Lembre-se que essa disciplina, a análise sobre o coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, ela só se motiva para a gente analisar o impacto disso no entorno. Eu não estou nem aí qual que é o coeficiente de taxa de ocupação na disciplina, né? Para o terreno de vocês. Eu quero saber se isso tem um impacto com o entorno. Então, não precisa ficar preocupado se você, por exemplo, se você sabe que coeficiente de aproveitamento vai ser aquele e acabou, se a gente não vai poder comprar mais coeficiente de aproveitamento, então para a nossa disciplina é inútil saber qual é o coeficiente de aproveitamento. Eu quero saber se tem possibilidade de comprar potencial construtivo adicional, que é isso que vai impactar o entorno. Não é? E aí a gente vai aplicar lá a outorga onerosa, uma transferência. Né? Então, para o exercício da disciplina, é mais isso. Né? Hum, quais são os instrumentos que a gente vai poder aplicar? Não é? Bom, é isso. Então tá. E aí a Raquel, ela tem apresentado ao longo das interrogações os vários coeficientes falando, ok, meu terreno está regularizado, o projeto está adequado à legislação. Raquel, aí serve para todos, tá? Eu sugiro que nessa disciplina não romantize o projeto de vocês, nunca romantize seu projeto para sua vida profissional. O projeto é o projeto, ele não faz parte de você. A edificação não foi feita para você, foi feita para os outros, né? A não ser que você esteja construindo sua própria casa. Mas está vendo para os outros, para a sociedade. Então você não pode romantizar. Essa é a primeira questão. Geralmente quando a gente romantiza o projeto, a gente não consegue enxergar
deficiências, não consegue enxergar limitações. Não estou dizendo nem do projeto em si, estou falando da relação com o entorno, né, que é o meu objetivo de análise aqui. E quando acontece isso, especificamente na disciplina, acontece um problema, que é, então tudo está resolvido. Eu não tenho nenhuma preocupação com o meu terreno. Ok, então a gente vai ter que escolher um outro terreno para você analisar. Porque nessa disciplina a gente tem que achar alguma coisa para aplicar no instrumento da cidade. Esse é o meu interesse na disciplina. Então não me adianta ficar respondendo que já foi resolvido. Não é? Porque quando você me falar foi resolvido, então a gente vai ter que ir para outro terreno para estudar. E aí você vai fazer algo que vai te dar muito mais trabalho. Por quê? Porque você vai estudar o seu terreno no TCC e romantizar ele lá, e depois eu tenho que estudar outro terreno com outros problemas, com outras coisas aqui para essa disciplina, a propósito da disciplina. A ideia é a gente associar o terreno e a questão do TCC com o instrumento do Estatuto da Cidade. Se eles não forem associáveis, então a gente vai tirar o TCC e ficar com o instrumento do Estatuto da Cidade. Isso costuma dar muito trabalho para vocês. Então, sugiro, primeiro, tire o romance com ele e comece a enxergar os problemas do seu projeto, não as soluções. Porque as soluções eu tenho certeza que tem muito mais soluções, senão o orientador não deixaria você fazer esse projeto, né? Ou se não tivesse mais vantagens do que desvantagens. Eu sei que todos os terrenos de vocês, todos os projetos vão ter mais vantagens e desvantagens. O que a gente está tentando identificar é quais são as desvantagens, para a gente então mitigá-las, para compensá-las, não é? Então, fica o desafio, Raquel, para você encontrar qual é o problema. A próxima tarefa sua vai ser encontrar qual é esse problema que você vai trabalhar aqui e aplicar instrumentos estatutos da cidade. Vamos continuar.